Olá, bom dia, um excelente dia para você, ótima quinta-feira, hoje 15 de maio, são 8 horas da manhã desta quinta-feira. Bom dia para quem nos acompanha pelas rádios Brasil Central, AM, RBC FM. Para você que está ligado com a gente lá no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos agora aos destaques do Mundo em Sua Casa. Ônibus do transporte coletivo pega fogo em plena via pública no setor Vila Nova, em Goiânia. E em Santa Helena de Goiás, empresário é suspeito de tentar envenenar a ex e a enteada com bombons. Você vai ver também, em Lusiânia, homem é suspeito de matar a esposa, a sogra e ainda dopar e estuprar a enteada de 10 anos. E ainda, você vai ver que, por unanimidade, o STF condena Carla Zambelli e hacker por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E o governador Ronaldo Caiado promete que, se for eleito presidente, vai dar anistia a Bolsonaro. Esses e outros destaques você confere agora. Um ótimo dia para você. A gente começa o Mundo em Sua Casa de hoje, desejando para você um excelente dia. A gente vai até às 9 da manhã com as principais notícias e, claro, sempre contando com a sua participação. Aqui sou eu, Mariana Távora, minhas redes sociais para que você possa seguir e a gente conseguir bater um papo por lá também. Mas a gente também tem uma gama de outras opções para a gente conversar, porque aqui na TV Brasil Central você consegue assistir a nossa programação através do YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central. Lá você se inscreve no canal e consegue participar do nosso chat agora, ao vivo, dando palpite, dando seu pitaco a respeito dos assuntos, das notícias que a gente traz para você aqui e, claro, também sugerindo assuntos, tá? Instagram, @TV Brasil Central, mais de 110 mil seguidores. Seja mais um, fique com a gente lá, porque a gente tem tudo que está bombando na internet, o que é de importante está lá com a gente, tá bom? Para você que está em algum lugar do Brasil e do mundo, quer acompanhar a programação da TV Brasil Central, TBC Flix, você baixa em Android e iOS, você consegue ter acesso a toda a nossa programação ao vivo para você, tá? Vamos agora dar uma olhada em como está o tempo, o trânsito, abrir nossa janela agora na BR-153, imagens do Alisson Balsanoff, não é isso? Imagens do alto, agora ao vivo da BR-153, aqui próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, e à direita o Carrefour, né, Shopping Flamboyant, e aí teve um veículo que mais para frente aqui a gente vai ver que está parado e isso está causando um congestionamento, sentido Aparecida de Goiânia, bem nessa regiãozinha aqui, tá? Do shopping e dos mercados. Então, para você que vai pegar a BR-153, talvez melhor pegar um outro acesso, tá? Uma outra via e por dentro mesmo da cidade, porque tá bem um trânsito bastante congestionado aqui na BR-153. Provavelmente esse carro acabou estragando aí na BR, né? Tá no acostamento e isso, é claro, acaba causando um trânsito maior, um fluxo maior de veículos. Aí você tá vendo com imagens ao vivo do alto com o Wesley Balsanoff. Vamos lá para o Arley, né? Eu sou péssima para nome, gente, toda vez. É o Alisson. Como é que eu erro o nome do menino toda vez, gente? Bora! Para onde que a gente vai agora? Avenida 85. Avenida 85 muito movimentada. Gente, eu vou falar um trem pra vocês. Eu tava conversando aqui, eu não lembro o nome de ninguém. Eu sei o meu, porque é o meu. E tem 39 anos que eu falo. Agora o nome, eu sou péssima. Vocês vão desculpando aí, tá? Vocês vão me lembrando toda vez. Avenida 85, muito fluxo de veículos aí, bastante intenso. Para você que está nos ouvindo, a gente está mostrando um trecho aqui da Avenida 85, ali no sentido das clínicas, do setor marista, né? E claro, a gente sempre tem esse fluxo grande de veículos aí, principalmente em direção ao centro da capital. Vamos para outro ponto? O Alisson Balsanoff. Você consegue ter imagens ao vivo. Você viu que eu acertei? Ei, gente, minha cabeça tá ficando boa. Aí, ó, ao vivo agora de outro ponto aqui, de outra visão do alto, com o drone você consegue perceber aí a BR-153.
Mais aqui para frente, né, aqui ao seu lado direito da tela tem o Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde nós estamos. O trânsito começa a fluir um pouco mais nesse trecho, né, porque lá atrás o carro está parado. Imagem bonita aqui da capital, né? Olha, você vê aí o nascer do sol praticamente, né, o sol subindo aqui do seu lado direito. Vamos agora para outro ponto aqui da capital, do alto do Morro do Mendanha, mostrando para você o tempo. Esquisito do alto, assim, você vê, parece que tem uma névoa de poeira, né? O tempo está muito seco também aqui na capital. E a gente traz daqui a pouquinho para você a previsão do tempo para Goiânia, porque a gente vai trazer agora os principais destaques, né, das capas dos principais jornais do Brasil e do mundo para você. Vamos começar com o Jornal O Popular. Aí o Jornal O Popular trazendo para você: a Assembleia cria auxílio transporte de R$3.000 por mês. Jornal daqui: grades serão retiradas da Avenida Anhanguera. Agora a gente vai para o Jornal Hoje. Emendas viram ferramenta de negociação da bancada goiana. Jornal Correio Brasiliense: covardia nas redes. O crime digital rouba os mais pobres. Folha de São Paulo: desmatamento cai 32% no Brasil em 2024. Cerrado é o bioma mais afetado. Agora a gente vai para o Estadão, o estado de São Paulo. R$1 milhão do Corinthians foi para braço do PCC, diz polícia. Jornal O Globo: STF reage a manobras da Câmara para impedir processos contra deputados. Agora a gente vai para o americano The New York Times. Delegações ucranianas e russas estão na Turquia, mas o status das negociações não é claro. Agora vamos para o inglês The Guardian. Trump diz que os Estados Unidos deveriam transformar Gaza em zona de liberdade, enquanto mais de 80 pessoas morrem em ataques israelenses. Esses foram os principais jornais que a gente trouxe para você, os principais destaques desses jornais, né? Agora a gente traz aqui para o nosso noticiário regional, porque a Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, elaborou um plano de mobilidade e segurança para a Exposição Agropecuária de Goiânia, que começa hoje e vai até o dia 25 de maio. O objetivo é garantir a fluidez no trânsito e a segurança dos frequentadores. O Túlio Isaac Filho que conta pra gente. Nós estamos aqui subindo a Quinta Avenida, sentido ali Vila Nova, Universitário. Ali nós temos Armando de Godoy, do outro lado Fuad Rassi, 250, e diversas mudanças vão acontecer no trânsito aqui da região, para que não aconteça mais uma vez aquela bagunça que todos os anos já é de praxe acontecer aqui. Você vai escutar agora o Luiz Thiago, diretor da SET, da Engenharia de Trânsito aqui de Goiânia, porque você tem que ficar ligado nas mudanças que vão ocorrer. Nós temos 3 intervenções mais significativas, né? Nós vamos ter aqui na Armando de Godoy, nós vamos impedir o trânsito de quem vem da Armando de Godoy para acessar a Quinta Avenida. A gente sugere quem vem nesse sentido pegar a 401 e acessar a Independência lá na Vila Viana. Nós temos uma interdição também, um trabalho aqui na 227, onde ali o trânsito vai ser controlado pelos agentes, nós vamos ter a restrição de estacionamento para dar melhor acesso quem vem pela Independência. E nós temos uma mudança, a gente tem algumas mudanças ali na Fuad Rassi, junto à Avenida 1, que a partir das 17 horas todos os dias, os agentes vão fechar o trânsito com barreiras e só vai permitir o trânsito de quem vem sentido centro-bairro. Bairro-centro, sentido Crimeia-centro, vai ser interditado para que a gente tenha uma fluidez melhor e tenha um sentido horário no trânsito aqui ao redor da pecuária. As forças de segurança do estado e município estarão juntas para que o trânsito flua tão bem como a tranquilidade de quem vai aproveitar o evento. A Guarda esse ano ela vai agir tanto internamente na segurança e no combate a todos os delitos que possam acontecer dentro da pecuária, em conjunto com a Polícia Militar, e externamente um dos nossos focos é esse combate às flanelinhas, juntamente com a eficiência,
que é a agência fiscalizadora. Vamos estar redobrando a atenção do primeiro dia ao último e apoiando também na questão da segurança para a melhoria aí da garantia da segurança pública na remediação, na região aqui. Internamente também a Polícia Militar estará apoiando a segurança no recinto de exposição também. A SGPA se prepara para mais um mega evento que é reconhecido mundialmente, tomando todo o cuidado necessário que um evento desse porte deve ter. A equipe que já é contratada por nós para estar aqui fazendo a segurança, a gente também terá esse apoio e esse ano a gente inclusive terá um sistema de monitoramento com câmeras em todo o parque, nas calçadas, na arena, câmeras que vão estar interligadas ao sistema da Polícia Militar para garantir a segurança para todos que estejam presentes. Moradores da rua 227, no setor Vila Nova, em Goiânia, passaram por momentos de tensão após um ônibus do transporte coletivo pegar fogo em plena via pública. As chamas que rapidamente se espalharam pelo veículo causaram um grande susto e mobilizaram equipes de emergência. Você está vendo essas imagens aí que foram registradas ontem, já no finalzinho desse fogo, né? O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 4 equipes ao local, totalizando então 12 militares nesse combate ao incêndio a esse ônibus. Com uma operação ágil e eficaz, o fogo foi totalmente controlado. Para conter as chamas, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água. Não houve registro de feridos, felizmente, e as causas do incêndio ainda serão investigadas. O incidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam lá pela região, claro, né? Provocando interrupções no trânsito local. Você pegando um ônibus, pegando fogo no meio de uma via pública, né? É claro que traz esse transtorno e chama a atenção de todo mundo, né? Felizmente, ninguém se feriu. E olha, a Prefeitura e o Estado vão trabalhar em parceria para combater a sonegação fiscal aqui em Goiânia. A repórter Isabela Mendes que tem os detalhes para a gente. O termo de cooperação entre Estado e município de Goiânia prevê o compartilhamento de informações que possam auxiliar no monitoramento e no combate à sonegação fiscal. O Estado receberá informações nossas imobiliárias, para ver quem paga IPTU, quem não paga, se está pagando outro imposto, transmissão de imóveis e tudo mais. Então, são cruzamentos de base. Hoje nós já cruzamos com a Receita Federal também e é cada vez mais intenso esse cruzamento. No caso do Estado para o município, haverá a disponibilização de toda a base de dados, que é muito ampla, né, sobre movimentação financeira que o Estado dispõe através do convênio que ele possui com o Banco Central, e aí faremos a aferição e o cruzamento dessas informações em grande escala. Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, o índice de sonegação fiscal na cidade atualmente gira em torno de 50%. Entre os impostos mais sonegados estão o ISS, que incide sobre a prestação de serviços variados e que deverão ser monitorados com mais rigor e foco no aumento da arrecadação municipal. Nós temos conhecimento de estabelecimentos que usam maquininhas de cartão de outros estados, de outras pessoas jurídicas, de outras pessoas físicas e, obviamente, não emitindo nota e usando maquininhas de outros estados, de outros municípios, acabam não pagando o ISS aqui em Goiânia. Então, vai ser muito importante ter esses dados, porque mesmo que ele use uma maquininha de outro estado, nós vamos ter esta informação e poder tributar da forma que deve ser tributado se ele estivesse agindo corretamente. Um homem é suspeito de tentar matar a ex-companheira e a enteada com bombons envenenados. O Rafael Mesquita que vai trazer essa informação para a gente. Rafael, isso chamou a atenção, né? Porque também a criança foi bastante sagaz quando ficou sabendo, quando recebeu esses bombons, né? Conta para a gente essa história, por favor. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você, a todos que acompanham O Mundo em Sua Casa. E foi justamente a filha desse homem que denunciou a situação que ocorreu em Santa Helena, na região sudoeste aqui do estado de Goiás.
O ex-casal ficou junto por 9 anos e se separou no início de 2025, quando a mulher pediu uma medida protetiva contra o empresário. O homem suspeito de tentar matar a ex-esposa e a enteada de 11 anos com 2 bombons envenenados tem 41 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito descumpriu medida protetiva e foi preso em flagrante no dia 8 de abril, mas foi liberado em audiência de custódia um dia depois. Foi então que a filha do casal, de 7 anos, confessou à mãe que, enquanto estava no estabelecimento do pai, viu que ele fazia pesquisas pelo celular sobre como envenenar chocolates. A criança disse que também teria visto o pai injetando com uma seringa alguma substância dentro de 2 bombons. Segundo o delegado responsável pelo caso, ele teria entregue para a criança e falado para ela dar um para a mãe dormir e outro para a irmã vomitar sangue. Ainda de acordo com o delegado, como a menina havia visto as pesquisas e a manipulação dos bombons, ela jogou os chocolates supostamente envenenados em um bueiro próximo ao estabelecimento do empresário. Ao saber da história, a mãe da menina foi ao conselho tutelar, onde a criança foi ouvida e o caso encaminhado à Polícia Civil. A polícia realizou buscas no estabelecimento comercial e na casa do investigado, onde foi apreendido o celular do suspeito, que realmente continha as pesquisas denunciadas. Nenhuma seringa ou substância venenosa foi encontrada. Ao ser questionado sobre o suposto crime, o empresário negou as acusações. A Polícia Civil continua investigando o caso. Segundo o delegado, caso o crime seja confirmado e o investigado seja condenado, ele pode responder por tentativa de feminicídio e poderá pegar de 13 a 53 anos de prisão por se tratar de 2 vítimas. O investigado segue agora em liberdade. A polícia continua investigando, apurando os fatos, o que realmente aconteceu nesse caso que chamou bastante atenção lá na região sudoeste do estado de Goiás, Mariana. A gente sabe que as leis são para todos e tudo mais, mas acaba que ficou uma... Não sei, né, se eles levam em consideração, né, Rafael, também o depoimento da criança, porque se não encontrarem nenhuma substância, né, fica difícil comprovar o crime, né? Porque, é claro, é uma criança, né? Ela jogou os bombons fora. Se achassem os bombons, seria uma outra coisa, né? Agora, não conseguiram encontrar, mas no celular dele tinha, né? Aí cabe à justiça agora analisar tudo isso, né? Mas acaba que é um problemão e que bom que essa criança foi esperta também, né, Rafael? Com certeza. E que a justiça, né, Mariana, realmente haja e afaste esse homem do convívio dessa mulher, né, para que novas situações não aconteçam semelhantes e a vida dessa mulher não esteja em risco. Tentou matar, aí, segundo as investigações, tentou matar a própria ex-esposa e a enteada nesse caso. Vamos ver o que a polícia apura e o que a justiça decide sobre essa situação. E daqui a pouco, Mariana, eu volto com outra situação aqui no estado que aconteceu em Lusiânia. Dessa vez, infelizmente, um caso que se concretizou de feminicídio lá no entorno do Distrito Federal. Ok, Rafael, obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta, então. Até daqui a pouco. E a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 162 novos profissionais temporários que vão atuar na regulação e no CIAT. A gente vai ver agora os destaques com o Rafael Mesquita na reportagem agora. As médicas Damares e Luísa foram aprovadas no processo seletivo para atuar por 3 anos na regulação do Estado. Elas passaram por capacitação e já começaram a atuar em treinamento operacional na semana passada. Um grande desafio espera as profissionais. Nós tivemos uma capacitação com médicos reguladores que já tinham uma experiência no Estado, né, na regulação estadual, onde conhecemos todo o sistema, que para alguns, né, a gente tem um contato com ele no município como médico regulador, mas alguns não, então tivemos o conhecimento de todo o sistema, como funciona, quais são as unidades que a gente pode regular, né, os hospitais de cada região, como é o perfil de cada um, para ter uma maior celeridade no processo regulatório, a gente não ter problemas de mandar paciente para a região que não condiz com aquele paciente. Na rede estadual nós temos vários hospitais regionalizados e o maior desafio é exatamente entender esse fluxo e o perfil de cada unidade. Os 162 novos profissionais temporários foram recebidos por representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Os médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares irão atuar no Complexo Regulador Estadual e no Centro do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, CIAT.
A superintendente de Controle e Avaliação de Goiás, Lorena Mota, explica como será a atuação dos selecionados. Esses profissionais eles chegam justamente para substituir os servidores que à época estavam, como também para a gente fazer uma ampliação aí na nossa escala médica, para que a gente consiga garantir o atendimento em tempo oportuno de todas as solicitações que recebemos, sejam elas de internação, de consulta e de exame. Recentemente, houve uma grave crise na saúde do município de Goiânia, que, segundo o secretário estadual Razível dos Reis Júnior, está sendo superada. Ele acredita que a contratação dos profissionais irá contribuir para isso. Na transição do governo passado para o governo do prefeito Sandro Mabel, a gente teve várias questões aí relacionadas à regulação. Então a gente tinha realmente uma super indicação de internação em terapia intensiva, devido à falta muitas vezes de coordenação nos locais, a falta de exames, a falta de materiais, a falta de equipes, que fazia com que os pacientes que eram atendidos nos CAIS, nos CIAMs, nas UPAs e mesmo em alguns hospitais menores, eles complicassem e evoluíssem para a necessidade de terapia intensiva. Então a regulação, ela resolve, ajuda a resolver essa questão quando você tem uma lista de espera e um leito disponível para fazer essa conciliação entre o paciente, a gravidade do paciente e o leito disponível que a gente tem para internar o paciente. Os novos profissionais irão substituir os servidores temporários que foram contratados em 2024 após o governo do estado reassumir a regulação em Goiás. Antes, o serviço era feito através de uma organização social. Os novos profissionais irão atuar aqui em Goiânia na regulação de vagas nas unidades públicas de saúde em todo o estado. Olha, 2 adolescentes estão sendo investigadas pela Polícia Civil após gravarem e divulgarem nas redes sociais vídeos dançando sobre túmulos no cemitério de Pirenópolis, no interior de Goiás. Nos registros, esses registros aí, elas também aparecem zombando dos nomes e das imagens nas sepulturas, o que gerou indignação entre os moradores. Está vendo aí, ó? Gravaram, entraram dentro do cemitério, fazendo dancinha em cima do túmulo das pessoas e ainda postaram na rede social. Ê, gente, mas se é filha minha, um trem desse. Diante da repercussão negativa, o caso foi levado às autoridades e as jovens serão encaminhadas para audiência com o Ministério Público e o Judiciário, podendo responder por ato infracional análogo ao crime de violação de sepultura. Mas olha só, se não tem nada para fazer na vida, né? Não tem um livro para ler, uma tarefa para fazer, uma faxina para dar em casa, lavar roupa, a calcinha, né? Porque não deve lavar nem as calcinhas delas. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra você. Umas meninas dessa daí, se não tem pai e mãe, na hora que vê um negócio desse, fica envergonhado. Porque a gente dá educação, aí vem uma menina dessa subir em cima do túmulo, num cemitério, gravar dancinha e ainda pôr no TikTok. Ah, não. É, fim mesmo. Olha, nessa quarta-feira, em Nova York, o governador Ronaldo Caiado participou de um encontro internacional sobre economia e relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O evento foi promovido pelo jornal Valor Econômico. Caiado participou do painel Investe Brasil e ressaltou os avanços de Goiás durante a sua gestão. O Summit Brasil em Nova York contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. Na ocasião, foram discutidos os rumos da política, economia e também sustentabilidade. Nós sabemos qual é a tarefa de casa. Hoje, aquilo que eu também posso trazer aqui a cada um de vocês, Goiás hoje é o estado mais central do país, equidistante de todos os demais outros estados. É um estado que, sem dúvida nenhuma, é hoje reconhecido no Brasil como segurança número 1, é o IDEB número 1 na educação do país, é um estado que tem hoje o maior grau de liquidez, é o estado que chega, neste momento, com a capacidade de mostrar que, com gestão séria, você consegue fazer um fundo de equilíbrio fiscal. Veja bem, eu não tenho os benefícios aqui dos royalties, como dos estados litorâneos, mas nós criamos um fundo de estabilidade fiscal de 1,5% do nosso PIB, hoje em torno de 5 bilhões de reais. Isso garante o empresário, quando chega no nosso estado, vê a seriedade da gestão. Avançamos naquilo que nós sabemos que é fundamental, que é dar
cada vez mais estabilidade aos empresários quando chegam para investir em Goiás, com uma política direcionada. O evento, que é promovido pelo jornal Valor Econômico, reuniu autoridades, empresários e também especialistas dos Estados Unidos e também do Brasil. Caiado apresentou os avanços de Goiás durante a sua gestão e também comentou sobre as parcerias entre empresários estadunidenses e brasileiros. Nós avançamos muito enquanto uma matéria está sendo discutida no Congresso Nacional, desde que eu era deputado federal, que não avançou até hoje, que é exatamente de bioinsumo. Goiás já aprovou a sua própria lei, nós já temos 5 indústrias de bioinsumo no estado de Goiás instaladas, uma delas até adquirida por empresa americana, isso mostrando o avanço tecnológico no estado de Goiás e também depois de tanto esperar por uma decisão do Congresso Nacional, nós resolvemos e avançamos e aprovamos, é um fato inédito no Brasil hoje, aprovamos a lei hoje de avanço da área da regulamentação da inteligência artificial no estado de Goiás. É o primeiro estado a aprovar a sua lei de inteligência artificial. E olha, proteger as crianças, a gente estava mostrando essa situação aqui dessas meninas que agora vão responder, né, por ato infracional, porque subiram em cima de um túmulo, estavam debochando, né, daquele local e das pessoas que ali estavam enterradas. E a gente vai falar agora sobre a conscientização e a proteção, porque proteger crianças e os adolescentes goianos é o objetivo de uma série de ações da Secretaria da Saúde em Goiás, em antecipação ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A pasta disponibilizou um material com orientações sobre como identificar os crimes, denunciar e auxiliar as vítimas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Lígia da Fonseca Bernardes. Ela é psicóloga e vai conversar mais com a gente sobre essa informação. Eu acho que o acesso à informação, né, doutora, é imprescindível. Primeiro, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Que bom estou aqui, né, para orientar, para conscientizar toda a população a respeito do 18 de maio, que é justamente o momento de enfrentar, de falarmos sobre a violência sexual contra criança e adolescente. E eu acho, eu penso, e aí eu queria até ver com a senhora, porque eu acho que essas informações são importantes, principalmente nesse momento da gente enfrentar. Antes da gente enfrentar, denunciar, a gente precisa identificar, né? Dentro de casa, no nosso convívio, na sala de aula, no condomínio, no vizinho. A gente precisa identificar como fazer isso. Sim, normalmente as crianças, né, que passam por uma situação de violência sexual, elas vão apresentar alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento, né? Então, crianças, por exemplo, que eram extrovertidas, começam muitas vezes a ficarem introvertidas, ou seja, mais quietinhas, conversam menos, né, brincam menos, ou também ao contrário, né, podem ficar mais agressivas, né, mais agitadas. Então, é muito importante a gente conhecer, né, saber das crianças que nós convivemos, que cuidamos, né, especialmente as escolas também. Então, além de um ponto muito importante a gente identificar, é porque normalmente essas crianças, elas têm um comportamento, a gente vai chamar de hipersexualizados, né? Não são situações comuns do desenvolvimento, então muitas vezes ela tem comportamentos que a gente percebe que não é comum para uma criança, né? Falar palavras obscenas, que não é do convívio, ou ter atitudes que normalmente não é de uma criança daquela idade. Aí dá a entender que ela teve contato com alguém que falou aquilo para ela. Exatamente, né? Ou que ela assistiu, ou que ela viu, ou mesmo, né, foi praticado com ela aquela situação. Diante disso, a gente estava vendo ali, inclusive, eu vou até pedir para colocar novamente ali no ar algumas dicas, e essas dicas estão nessa divulgação desse material de vocês, né? Como é que a gente... Muitas pessoas falam, e inclusive há um tempo atrás eu estava ouvindo falar, fulana de tal tem tantos anos, está namorando com fulano de tal que tem... não, mas ela quis. E existe uma diferença muito grande, porque as crianças não têm que querer algo como isso, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescentes menores de 14 anos,
14 anos, eles não têm ainda uma maturidade cognitiva para consentir, né, o sexo, né, ou um ato libidinoso. Então, é considerado estupro de vulnerável. Então, independente, ela quis, né, os dois estão namorando, a família permitiu, mas vale uma conscientização, porque ela está correndo um risco muito grande e é considerado também como estupro de vulnerável. Doutora, como é que a gente em casa, por exemplo, pode proteger também as crianças? Porque às vezes a pessoa vai na casa de alguém, né, ou numa festinha, ou não sei o quê, é ficar de olho o tempo todo, né? Sim, e ter uma boa relação, né, de abertura, de diálogo, de conscientização, orientar as crianças e adolescentes com relação à violência sexual, né, os toques que não devem ocorrer, né, e ter um diálogo com essas crianças, porque uma característica muito forte da violência sexual contra criança e adolescente é porque o autor normalmente são pessoas da convivência, né, da convivência familiar, pessoas próximas ou mesmo dentro da família. E aí, como conversar com as crianças sobre isso? Porque, às vezes, eu imagino, a gente que é mãe, pai, a gente vai ter essa dificuldade mesmo. Em até que ponto falar, como falar, o que a gente precisa falar para informar essa criança, para que ela também tenha a abertura de contar se alguma coisa errada, fora do normal, acontecer, né? Porque a gente tem medo também disso. Se acontecer alguma coisa e não me falar, e eu não perceber, né? Sim. Sim, normalmente assim, as crianças, quando é uma relação, né, com os cuidadores muito autoritária, né, de castigos, normalmente ela vai ter mais medo, né, de relatar uma situação de violência, porque ela vai pensar que ela vai sofrer algum castigo, até porque os autores costumam fazer ameaças, né, falar que os adultos não vão acreditar nela, ou de que, né, vai matar os cuidadores, né, se ela contar, revelar, né, a situação de violência. Então, esse diálogo ele é muito importante. E como conversar, aí cada criança no seu, na sua idade, no seu desenvolvimento é possível, né? Então, uma criança pequena, falar dos toques, onde que não pode ter toques íntimos, né? Apenas para os cuidados, então, não... Tomar cuidado, né? Adultos, quando vai passar a mão, né, na genitália da criança ou em lugares que ela se sente incomodada, é importante ela revelar essa situação, contar para um cuidador, uma pessoa que ela confie. Né? Então, a partir da idade, a gente vai também passando mais informações para essa criança e adolescente. E é essencial esse diálogo e essa informação para a criança e adolescente, para ela também conseguir se proteger, além de, claro, nós protegemos elas também. E essa campanha está acontecendo como? Sim, agora, no dia 18, domingo, nós vamos ter uma ação no Parque Flamboyant, junto ao Fórum Goiano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente e a Rede Goiana, também, de Goiânia, de atenção às crianças e adolescentes em situação de violência. Lá vai ser no palco, então nós vamos ter atividades como auriculoterapia, aferição de pressão, glicemia e outras atividades culturais, né, de apresentação de orquestra, do Círculo Arretou. Então, todos estão convidados a comparecer lá no Parque Flamboyant de 8h30 às 11 horas da manhã. Ok. Doutora Lígia da Fonseca Bernardes, psicóloga, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, mais uma ação dentro da programação do Maio Amarelo aconteceu em Goiânia, na região oeste. O foco é orientar motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. A reportagem é da Jaque Moura. Blitz educativa na Alameda Higino Pires Martins, no residencial Solarville. Agentes da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito abordaram motoristas para orientar sobre o Maio Amarelo. Hoje estamos aproveitando essa oportunidade aqui, distribuindo um folheto, conversando com os motoristas para que todos eles possam, né, realmente entender a importância de não utilizar o celular, que não ultrapassar a velocidade, não furar um semáforo. Então são recados importantes que neste mês, né, a Secretaria, junto com a Prefeitura de Goiânia, faz o reforço, né, para toda uma campanha de conscientização de todos os motoristas. O prefeito Sandro Mabel participou da ação e fez questão de conversar com os motoristas sobre a iniciativa. A multa é só consequência de quem faz infração. Então,
Eu peço assim que vocês tenham bastante atenção nesses folhetinhos e no Maio Amarelo, para que nós possamos aí junto com os nossos vereadores que estão aqui junto com a gente, vereadoras, que nós possamos fazer um trabalho de educação no trânsito. E assim nós vamos fazer uma cidade cada vez mais rápida, mais ágil e mais humana e mais segura também. O principal objetivo é alertar motoristas, motociclistas e pedestres para que adotem comportamentos responsáveis, respeitando as leis e valorizando a vida. Durante a abordagem aqui no setor Solarville, os agentes entregam material educativo e fazem orientações. Os motoristas entendem que a ação é necessária e que educação no trânsito é fundamental. Como Gandhi disse, se você quiser ver a mudança no mundo, seja primeiro a própria mudança. Então a gente tem que começar a melhorar o nosso comportamento no trânsito para que isso reflete em toda a sociedade. Tem que voltar para a autoescola, está precisando. Muitos está bem ruizinho. Não sabe dar uma seta, vai virar, já entra. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização criado pela ONU em 2011. O objetivo principal é reduzir acidentes e mortes no trânsito por meio da educação e da conscientização coletiva. A cor amarela simboliza atenção e alerta, remetendo à sinalização de advertência nas vias. Este ano, o tema nacional da campanha é Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. Olha, agora um caso terrível aconteceu em Lusiânia. O Rafael, inclusive, trouxe o início dessa informação aqui, porque um homem de 37 anos é suspeito de matar a esposa e a sogra, né, Rafael? Como é que foi isso? Mariana, e ele já responde por um homicídio e usava tornozeleira eletrônica. É o Alex Alves da Cruz, que após o crime ligou para o padrasto dele e confessou ter assassinado a esposa e a sogra. Quando policiais militares chegaram na casa onde o autor morava, encontraram Andréia de Araújo Marinho, de 40 anos de idade, e a mãe dela, Maria de Araújo Marinho, de 65 anos, mortas. O suspeito já não estava no imóvel. Dentro de um dos quartos, os PMs encontraram uma menina de 10 anos, filha de uma das vítimas e enteada de Alex. A criança estava trancada e dopada. A polícia acredita que ela possa ter sido estuprada pelo assassino. A suspeita é que a garota viu quando a mãe e a avó foram mortas. O caso aconteceu em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, na madrugada de ontem. O autor está sendo procurado pela polícia. Antes de praticar os assassinatos, Alex rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava. As polícias civil e militar decidiram divulgar a identidade dele para que a população denuncie caso saiba sobre o paradeiro do homem. O suspeito já responde por um duplo homicídio qualificado contra 2 travestis. Em 2012, Alex e outros 3 homens foram a júri popular pelo assassinato de 2 travestis em Novo Gama, também no entorno do Distrito Federal. As vítimas, José Dalvanei Alves Pereira e Luan Fernandes da Silva, foram decapitadas e queimadas. As cabeças foram encontradas a 3 quadras de distância dos restos mortais. O Ministério Público classificou o crime como homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, preconceito contra a orientação sexual das vítimas, impossibilidade de defesa e ocultação de cadáver. Qualquer informação sobre o Alex Brito deve ser repassada à Polícia Civil pelos telefones 62 98591 8586, vamos repetir aqui, 62 98591 8586 ou pelo telefone da Polícia Civil 197. Caso muito triste, e esse cidadão aí que já usava tornozeleira, agora sendo acusado também desse crime contra a esposa e a sogra, Mariana. Esse caso do duplo homicídio foi quando? Foi em 2012. E aí, em 2025, o cara, pouco mais de 10 anos, né? Quanto dá aí? 13 anos depois. 13 anos depois, ele está solto. Tornozeleira, usando tornozeleira eletrônica e fazendo o que quer. Gente, aí é o que a gente está falando aqui. Por isso que ninguém leva a sério lei nesse país. O cara matou, ajudou a matar ou matou, com outras 2 pessoas, né? Sim. 2 travestis, 2 pessoas, 2 seres humanos, independente. Matou e decapitou essas 2 pessoas. 13 anos depois, ele está na rua.
Aí como que você leva a sério alguma coisa nesse país aqui? Não tem como. Aí o cara vai lá e mata mais 2 pessoas. E a esposa e a sogra, né? Pois é, e quase matam a criança também. Poderia, felizmente, graças a Deus, essa criança não morreu, mas poderia ter morrido também. Gente, cara, isso, olha, gente, é um absurdo o que está acontecendo nesse país. Você colocar uma tornozeleira eletrônica, deixar um cara desse, um lixo de ser humano desse, na rua, depois de ter matado e decapitado 2 pessoas, 13 anos depois você soltar uma coisa dessa... Aí não dá. Por isso que ninguém respeita a lei nesse país aqui, não. Agora mostra que a cara dele, que a Polícia Civil está divulgando, inclusive, a cara desse homem aí, para você, onde estiver, puder denunciar a Polícia Civil. Tem um número celular, mas eu acho que você também chamar o 190 da Polícia Militar, a Polícia Civil qualquer... 197. 197 da Polícia Civil... Você consegue também, de forma anônima, fazer a sua denúncia. Se você viu esse homem aí em algum lugar, chame a polícia imediatamente. Não vai conversar, não vai falar nada com essa pessoa também, não. Porque é bandido de alta periculosidade. Esse aí, tá vendo? Se você vê esse homem em algum lugar, vira esse homem passando, vira esse homem em qualquer lugar, chame a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Porque é um bandido de altíssima periculosidade. Matou 2 pessoas e decapitou lá em 2012 e agora matou a mulher, a própria mulher e a sogra. Ah, eu vou falar para você, difícil demais. Complicado. Rafael, obrigada, viu? Até a próxima. Até. Durante a Operação Ordem 66, deflagrada para desarticular uma organização criminosa interestadual, a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante em Anápolis uma mulher de 25 anos por tráfico de drogas. Ela é esposa de um dos principais investigados, já preso lá no Rio de Janeiro, e estava na posse de cerca de 3 quilos de crack. Também tinha com ela 700 gramas de cocaína e materiais utilizados no preparo das drogas, avaliadas em mais de R$200 mil. A ação, realizada em apoio à Polícia Civil do Distrito Federal, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em endereços do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro. Ainda foram apreendidas uma arma de fogo de uso restrito, munições, equipamentos de adulteração veicular, rastreadores, bloqueadores de sinal e 16 celulares. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e rastrear bens ligados ao grupo criminoso. E olha, o estado de Goiás registrou uma queda de 44,5% nos casos de homicídio entre 2018 e 2023, segundo o Atlas da Violência. Esses dados refletem o resultado de um trabalho feito pelo governo de Goiás. E a sensação de segurança é refletida tanto nos números quanto no dia a dia da população. Vamos ver? O medo que o João sentia quando andava nas ruas de Goiânia ficou no passado. Ele conta que de 5 anos para cá percebeu a melhora efetiva na segurança pública. Eu percebo que a gente pode sair de madrugada, andar pela rua se a gente precisar, sem ficar preocupado se a gente vai ser assaltado, roubado a qualquer momento. E o Denilton concorda. Para ele, a segurança goiana sai na frente. A segurança em si no estado de Goiás é das melhores, né? Então, com a segurança boa que temos aqui, diminui bastante o índice de homicídio, de tudo, né? E a sensação de segurança não fica apenas na cabeça das pessoas, mas também expressa nos dados. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Atlas da Violência este ano, Goiás teve uma redução de 44,5% nos casos de homicídio entre os anos de 2018 e 2023. O que nós temos hoje é uma realidade, né? São números que vêm mostrar que a segurança pública do estado de Goiás, ela não é apenas uma sensação que as pessoas sentem, mas é uma realidade na prática, considerando o número muito diminuído aí que teve de homicídios nesses últimos anos, em razão de tudo que vem sendo realizado pelo estado. Os dados refletem o resultado de um trabalho massivo feito pelo governo de Goiás. Isso se iniciou já em 2019, no início do governo Ronaldo Caiado, quando o governador estabeleceu que a segurança pública era prioridade no estado.
E isso começou vários investimentos acontecendo, foram mais de 18 bilhões de investimentos, tanto na área de inteligência quanto na área de tecnologia. Concursos foram realizados para todas as forças de segurança e uma liberdade também de ação dessas forças. Isso tudo repercute agora na diminuição desses índices. Criação de batalhões, como por exemplo o Batalhão Rural, criação de novas delegacias, isso tudo repercute agora na prática na diminuição dos índices de violência. A psicóloga Regina acredita que o resultado é mais do que positivo. É uma certeza que a família está segura. Tranquilidade é uma coisa que você pode passear à noite com o cachorro, né, próximo à sua residência, e isso tem tranquilizado muito, eu acho que não só a mim, como todas as pessoas que eu convivo, que trazem também para mim essa questão. Para a advogada Xênia, o governo de Goiás se tornou exemplo para o Brasil e merece ser parabenizado. Que dado maravilhoso! E é sinal que o governo do estado está sendo bem eficiente na área de segurança pública. Parabéns para o estado de Goiás. Em Aparecida de Goiânia, a obra do viaduto do Parque das Nações foi retomada pela atual administração e deve ficar pronta até o início do ano que vem. Quem tem os detalhes é o Túlio Zac Filho. Vem aí mais melhorias para o trânsito de Aparecida de Goiânia. Uma mega obra que retornou, porque essa obra aqui da trincheira do Parque das Nações, como você pode ver, meu amigo, ela vai ligar até o anel viário, para você entender a dimensão dessa obra aqui. Nós temos Itapuã, Buriti Sereno, Parque das Nações. Essa obra começou na gestão passada e, infelizmente, sem um cronograma, ela mais uma dessas obras que ficou aí para a nova gestão de Aparecida de Goiânia. E como você já pode observar, máquinas a todo vapor, o que deixa os moradores aqui da região extremamente satisfeitos, até porque nós temos diversas moradias aqui. Nós temos casas, comércios, um condomínio de prédio aqui que infelizmente vinham sofrendo há muito tempo com toda a poeira, com toda essa interdição. Essa obra também faz uma integração entre o eixo leste-oeste 1 com o leste-oeste 2, porque você pega aqui essa avenida, a Prado Júnior, que vai a Portugal, vai a Nossa Senhora de Fátima, chega lá no anel viário e depois, passando pelo bairro Cardoso, chega até a Avenida Rio Verde. Então, é muito interessante para dar fluidez em toda essa região da cidade, né? E a determinação do prefeito Leandro Vilela é que a gente inicie uma obra e conclua. Não é razoável iniciar, parar, como o que acontece no Brasil afora, né? Obra de grande importância para toda a região. Nós iniciamos ela o mês passado. Agora, a partir deste mês, né, que é o período chuvoso, termina e nós entramos então na safra, vamos dizer assim, de obras de infraestrutura. Então nós acreditamos e temos certeza que até o final do ano 90% dessa obra vai estar concluída. Nós vamos deixar para o ano que vem uma pequena parte por causa da melhor distribuição do tráfego, para a gente não criar um transtorno muito grande aqui na região, tendo que obstruir essas vias de tráfego rápido. Só por isso ela vai se estender até meados do ano que vem. Quero chamar a sua atenção para mandar mensagem para a gente lá no nosso canal no YouTube. A gente está ao vivo lá, TV Brasil Central lá no YouTube. Você se inscreve e consegue mandar sua mensagem para a gente, tá? Para a gente bater um papo aqui sobre os assuntos que a gente está tratando aqui no Mundo em Sua Casa. Também tem nosso WhatsApp 99109-5099 para você participar, tá bom? Olha, até sexta-feira, o Conselho Nacional de Justiça promove o programa Registre-se. A iniciativa, que deve atender cerca de 10 mil pessoas em Goiás, oferece vários documentos de graça para pessoas como moradores de rua, indígenas e detentos. Vamos dar uma olhada. Seu Edson chegou cedo ao Centro Pop. Morador de rua há 3 anos, ele perdeu todos os documentos e aproveitou a oportunidade para pedir a segunda via. Tudo que você precisa para ter acesso a até banco, você precisa documento com foto, né? Então é importante estar com os documentos tudo em dias, porque é muito necessário.
Nesta terça-feira, dezenas de moradores em situação de rua aproveitaram os serviços gratuitos na terceira Semana Nacional do Registro Civil, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A ação acontece em todo o Brasil e em Goiás está sob coordenação da Corregedoria do Foro Extrajudicial. Nós temos aí uma comunidade de invisíveis, o sistema carcerário, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né, comunidade de nosocômios, e que nós estamos dando a eles a oportunidade de fazer o seu registro civil, né, a sua segunda via de registro. E a partir desse momento você tem condição de ter acesso aos programas sociais. A ação segue até sexta-feira. No local, a população vulnerável pode fazer identidade, CPF, certidão de nascimento e outros documentos emitidos por órgãos públicos como INSS e TRE. O primeiro passo é a certidão de nascimento. A partir da certidão de nascimento, aí há uma existência, há um nome, há um pai, há um filho. Aí passa para os outros passos, que é fazer a identidade, o CPF, o CAD único e outras dezenas de serviços que oferecemos aqui na Semana Nacional do Registro Civil no Centro Pop Goiânia. Grande proposta é fazer com que a partir da confecção dessas documentações, essas pessoas também possam ser inseridas em programas e benefícios sociais aqui de Goiânia. Então é fazer com que as pessoas que estão, digamos, na invisibilidade, sem registro, sem documentação, possam agora ter a documentação e participarem de programas sociais. A certidão de nascimento é o documento mais solicitado pelas pessoas em situação de rua. Sem vínculo e sem endereço fixo, eles acabam perdendo a documentação. O Registre-se é uma oportunidade de retomar o caminho à cidadania. E a expectativa da organização é atender cerca de 10 mil pessoas até sexta-feira. Desde ontem nós temos 40 cidades de Goiás, né, diretores de fórum, juízes e juízas que estão se debruçando também na realização do registro. O Antônio só estava esperando a oportunidade de organizar a documentação. Foi bom que eu tirei o documento, vou tirar, aí posso arrumar o serviço, né? Agora a gente vai até a Assembleia Legislativa de Goiás saber quais são os destaques do Legislativo goiano com a Tiara Castilho. Bom dia, Tiara, seja bem-vinda. Bom dia, Mariana, para você. Um excelente dia para todos que nos acompanham. Ontem, durante a sessão ordinária, os parlamentares votaram e discutiram diversos assuntos, com destaque para a primeira votação, em primeira fase, do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Veja os detalhes da reportagem do Murilo Santos. Vários deputados concederam entrevista coletiva repercutindo o projeto de adesão de Goiás ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, do governo federal, e a saída do RRF, o Regime de Recuperação Fiscal. Enviei a todos os poderes que concordaram com a celeridade da matéria, até mesmo porque carece de urgência. São dois projetos. O primeiro projeto, a adesão ao PROPAG. E o segundo projeto, finalizando o regime de recuperação fiscal. Então nós temos duas matérias, nós vamos trabalhar para que amanhã já esteja sendo enviado ao nosso governador Ronaldo Caiado para sanção. O líder do governo, Thales Barreto, e o relator da matéria, deputado Wagner Camargo Neto, também comentaram. O governador Ronaldo Caiado, através do governo do estado de Goiás, foi o único que conseguiu cumprir a todas as exigências feitas pela União ao entrar no RRF, diferente dos demais estados que não conseguiu cumprir as exigências na sua integralidade. Então isso hoje fez com que o estado de Goiás melhorou muito a sua capacidade financeira, a sua liquidez, e ao entrar no PROPAG a gente tem uma nova perspectiva para podermos melhorar a capacidade de investimento no estado de Goiás. A partir do momento que nós aprovarmos aqui, vai encaminhar esse documento ao governo federal para que a gente possa estar
estar tendo as atribuições que o Propag proporciona. Nós vamos pagar 20% da dívida, que vai estar em torno de 3.800 mais ou menos, vamos diminuir para 14, 15 bilhões de reais de dívida, e a dívida que seria paga por ano em 2026, que estaria em torno de 2.700, 2.800, vai para 1 bilhão e 300. Então, o Estado tem vantagem, o Estado vai ter condições de mais ou menos 1.700, 1.800 de investimentos já a partir do momento da adesão. Vai dar merda. E olha só, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, na sala da CCJ, tem mais um encontro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E às 10 horas da manhã, aqui no plenário Iris Rezende, tem mais uma sessão ordinária, que é o momento de discussão e votação de matérias, tanto aqui da Casa de Leis, quanto também da Governadoria. No período da tarde, tem um curso da Escola do Legislativo, promovido para servidores aqui da Casa, sobre inteligência artificial. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Aproveito para desejar um excelente dia para todos. Até mais. Obrigada, Tiara. Bom dia para você. Um excelente dia para todos também daí da Assembleia Legislativa. Obrigada. E olha, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros julgam no plenário virtual da Corte a acusação da Procuradoria-Geral da República pelos crimes de invasão de dispositivo. Invasão, na realidade, de dispositivo informático e falsidade ideológica também. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que propôs 10 anos de prisão para Zambelli em regime inicialmente fechado, perda do mandato parlamentar a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado e inelegibilidade. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele já cumpre prisão preventiva. A deputada e o hacker também terão que pagar uma indenização de 2 milhões de reais por danos morais e coletivos. A decisão também torna a deputada inelegível conforme as normas da lei da ficha limpa. E em entrevista nesta quarta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que vai dar anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso vença a eleição presidencial de 2026. Caiado defendeu ter sido o primeiro apoiador de Bolsonaro a falar sobre anistia, segundo ele, em fevereiro de 2024. Para o governador, isso, entre aspas, isso já cansou e ninguém fala de reforma de tecnologia. Segundo Caiado, ele tem como trunfo a favor da sua candidatura para 2026 o fato de integrar o União Brasil, além da sua trajetória na política iniciada em 1989, quando concorreu à eleição presidencial pelo extinto PDC. Lá na época, ele teve cerca de 1% dos votos e viu Lula e Fernando Collor disputarem o segundo turno. A anistia é defendida por Jair Bolsonaro e pelo PL para pessoas condenadas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, além daqueles réus no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. Bolsonaro está inelegível pelo Superior Tribunal Eleitoral desde 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Com a decisão, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos até 2030. E agora chegou a hora da gente falar de esporte e é com o José Calazans. Bom dia, Calazans. Bom dia. Estamos chegando com as novidades do esporte. O Goiás, líder da Série B com 16 pontos, está se preparando para jogar domingo pela 8ª rodada com o Paysandu em Belém, numa espécie de revanche, pois o Papão conquistou o título da Copa Verde recentemente no estádio Serra Dourada, em cima do time da Serrinha. Pedrinho, um dos destaques do ataque alviverde, diz que ainda não engoliu aquela derrota e fala em revanche. Claro que existe um clima meio que, não coloco como vingança nem revanche, mas vai ser um jogo difícil. A gente perdeu o título por eles aqui e acaba que fica um gostinho meio amargo. Então no domingo a gente vai dar nosso máximo lá para reverter a situação. Ainda com moral elevado após conquistar o título paraense em cima do Paysandu no último domingo, o Remo voltou ontem ao Mangueirão
e venceu o Vila Nova por 2-0 pela 7ª rodada da Série B. Marcelinho, de cabeça, no primeiro tempo, fez 1-0 para o Leão. E Regis ampliou na etapa final. Ainda invicto, o Remo agora é vice-líder com 15 pontos. Após o jogo, o técnico colorado, Rafael Lacerda, analisou a derrota. Infelizmente, hoje, em alguns momentos de desatenção, a gente acabou sofrendo os gols, mas não dá tempo de se lamentar, recuperar esses atletas e no sábado fazer um grande jogo na frente do nosso torcedor e voltar a vencer dentro de casa. Sábado, o Vila Nova recebe o Atlético Paranaense pela 8ª rodada. No outro jogo de ontem, pela 7ª rodada da Série B, América Mineiro e Paysandu empataram por 2-2 na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o Coelho voltou a pontuar após 2 derrotas seguidas, aparecendo em 11º lugar com 10 pontos. Já o Paysandu, ao lado do Amazonas, segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, com 3 pontos na vice-lanterna. O zagueiro Matheus Felipe do Atlético não esconde a surpresa com a saída do técnico Cláudio Tencati, que foi para o Juventude de Caxias do Sul. Nesta quarta-feira, o jogador disse que ninguém do elenco rubro-negro esperava essa atitude dele. Foi o ex-treinador que o colocou como titular no Atlético e comenta sobre o assunto. A gente não esperava, mas acredito que pela saída dele, acredito que ele foi melhor para ele, acredito eu. Na próxima rodada da Série B, o Atlético vai jogar em casa com o Clube do Remo, domingo às 16 horas. Hoje, abrindo a 8ª rodada da Série B, a Ferroviária recebe o Avaí em Araraquara. O São Paulo está garantido nas 8ª de final da Copa Libertadores da América. Desta quarta-feira, no Morumbi, empatou com o Libertad, o Paraguai, por 1-1. O tricolor fez 1-0 com Luca aos 44 minutos do primeiro tempo. Aguilar, aos 28 do segundo tempo, empatou para o time paraguaio. Assim, o tricolor chegou a 11 pontos e garantiu vaga na próxima fase da Libertadores e tem 14 jogos de invencibilidade na competição. Flamengo e Liga Deportiva Universitária do Equador, a LDU, jogam hoje às 21h30 no Maracanã pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América. O rubro-negro entra pressionado pela vitória para se manter vivo na competição. Com 5 pontos e em terceiro lugar do Grupo C, o Flamengo ainda depende só de si para avançar às 8ª de final. E para isso, precisa vencer os 2 jogos restantes e fazer saldo de gols. Do esporte é o que há. Bom dia. Obrigada, bom dia, Calazans, bom dia para você. Olha, a previsão do tempo para essa quinta-feira em Goiânia é de sol com poucas nuvens, não chove. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade do ar fica entre 47% e 88%. Mudei Sua Casa fica por aqui, desejo para você um excelente dia. A gente se encontra amanhã, tá? Até lá. O tempo.